Meu estimado ministro-presidente Alexandre Yagra, professora Tereza Naz, que teve a gentileza de estabelecer o contato comigo para que eu proferisse essa palestra. Ministro Alexandre, é uma grande honra compartilhar com o senhor e com os demais acadêmicos e acadêmicas deste evento magnífico que prestigia a nossa academia em escala nacional e certamente também em escala global. Sei perfeitamente que o trabalho dos colegas foi até agora um trabalho bastante árduo, produtivo e sensível aos grandes temas que bloqueiam e, ao mesmo tempo, estimulam as grandes reflexões sobre o direito constitucional e o direito do trabalho no Brasil, duas vertentes de pensamento político, jurídico e pensamento crítico que têm uma importância transcendental para o futuro do nosso país. Maiormente porque ambos se vinculam concretamente às grandes questões relacionadas com os direitos fundamentais, o direito ao trabalho e o direito à educação, e porque estas duas vertentes de direitos que se originam das grandes revoluções dos séculos anteriores, elas estão hoje numa situação de suspensividade, estão em crise, estão instabilizadas. Mas as grandes crises são também as grandes oportunidades de repensar o mundo, de repensar o direito, de repensar as nossas relações cotidianas, inclusive na vida comum. E não há nada mais intenso na vida comum do que o fato de que esses dois grandes elementos da relação social e do conhecimento jurídico e das técnicas jurídicas estão presentes na vida cotidiana de toda a comunidade. Eu pouparei meus colegas de uma exposição muito longa, porque sei e já observei nas manifestações anteriores que os colegas foram bastante econômicos nas intervenções, em homenagem, inclusive, em respeito a esse exaustivo tempo de trabalho que tivemos nesse período. Então, eu vou pontuar algumas questões que me parecem fundamentais a respeito desse tema, que dizem respeito a 3 pequenos espaços de reflexão. Em primeiro lugar, a afirmação do Estado de Direito moderno, os seus pesos e contrapesos, e o surgimento dos pactos, dos consensos, das concertações e dos processos constituintes modernos que fizeram o Estado de Direito tal qual ele está estruturado hoje. A segunda questão é as grandes transformações que se operaram a partir, particularmente, da década de 70, mas mais pronunciadamente nos últimos 20 anos, a transformação estrutural que ocorreu no sistema capitalista. Transformação estrutural que tem elementos de progresso técnico, científico extraordinário, que abre oportunidades espetaculares para o futuro da humanidade, mas que traz consigo tragédias, instabilidades, violências, desajustes que têm que ser observados para que não transpassemos os limites daquilo que foi cristalizado como estrutura de direito do Estado Social para ir de encontro a um abismo. As grandes decolagens da humanidade ao longo da história moderna, a partir do Renascimento, elas tanto contemplaram grandes voos
como também se afundaram ou superaram grandes abismos. E esta é uma situação que está nos atormentando hoje, né, como mulheres e homens de pensamento, como juristas e também no cotidiano profissional. Essas transformações, elas colocaram por terra a estrutura produtiva e a estrutura de classes da sociedade industrial tradicional. E esta desmontagem que ocorreu neste período, que ainda está ocorrendo, e que ainda não encontrou soluções estáveis, né? Um novo processo de acomodação política e jurídica, né? Como ocorreu no período social-democrata, para falar especificamente no sistema capitalista global, ela não encontrou ainda o seu momento de repouso. Portanto, não encontrou ainda a reestruturação para a funcionalidade das suas instituições que estejam adequadas a essa nova situação. Basta ver que o pacto social-democrata tradicional, né, que com os seus desvios, os seus caminhos retos, os seus ascensos e as suas crises, geraram o que de melhor se estruturou na sociedade moderna, em termos de pacto social, em termos de pacto político-jurídico, em termos de contratualidade social abrangente e aberta, que formou aqueles anos gloriosos, chamados anos gloriosos, depois da Segunda Guerra Mundial. Aqueles pactos foram possíveis porque tinham sujeitos visíveis e representados para contratualizar a sociedade moderna do pós-guerra, que emergiu do pós-guerra. Esses sujeitos visíveis estavam presentes na cena política, na cena que constituía as novas constituições modernas, que formavam o Estado Social, originário lá daquelas grandes transformações que ocorreram no século passado na Alemanha, a partir de Weimar, e conseguiam estabelecer relações contratuais, tensas às vezes, complicadas às vezes, instáveis às vezes, mas relações que buscavam consensos e pactuações que se irradiavam para toda a sociedade. Então, o contrato social-democrata não foi um contrato, como se diz vulgarmente, entre, né, burguesia e proletariado, entre empresários e trabalhadores. Foi um contrato social e político que reforçou o pensamento constitucional moderno, que resultou no Estado Social, e, ao mesmo tempo, se irradiou para a sociedade com um conjunto de instituições, né, de negociação política, de estabilização, de relações de trabalho, de regulamentação de profissões, de formação educacional nos países mais desenvolvidos, voltados para a formação técnica da indústria moderna, e tiveram um amplo sucesso. Ou seja, representaram a melhor ponta do desenvolvimento do sistema do capital em escala global. Este processo terminou. O contrato social-democrata, tal qual foi constituído no período anterior, não será mais revivido. Ele não será mais reconstituído. Por quê? Porque os sujeitos contratantes não existem mais da mesma forma que existiam no século passado. Os sindicatos industriais, que eram a potência mais forte nesse processo negocial constitutivo, né, dos hábitos negociais do Estado Social e da própria estrutura jurídica do Estado Social, contemplados, né, com as suas organizações sindicais, as suas grandes centrais,
a sua capacidade de mobilização enorme de uma classe trabalhadora que estava em permanente crescimento, não existe mais. E do lado negocial dos empresários, das classes empresariais, para usar uma linguagem mais técnica e, ao mesmo tempo, mais universal entre nós, também não existe. Aqueles sujeitos negociais não têm mais autonomia negocial no terreno nacional, no terreno interno da nação, para sentar numa mesa e negociar cláusulas relacionadas com o funcionamento do Estado, com o funcionamento das relações de trabalho no interior das empresas, porque este setor está subsumido numa outra lógica, que não é mais uma lógica nacional, é uma lógica global, unificada pelo novo poder instituinte neste processo de reprodução ampliada do sistema capitalista, que hoje está nas mãos dos grandes bancos centrais dos países altamente desenvolvidos. A partir destas normativas é que se orienta o funcionamento da economia dos países dependentes, que leva uma modernização financeira e econômica aos países dependentes, que normalmente não diz respeito às equações políticas e jurídicas internas para solucionar esses problemas, mas sim para adequá-los a uma velocidade inusitada à nova ordem global do capital financeiro e às suas necessidades as necessidades da sua reprodução ampliada. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, naqueles aspectos mais importantes relacionados com os direitos fundamentais, que abrangem 95% da população, que vive do seu trabalho, do seu pequeno negócio, da sua pequena atividade, estas necessidades não são necessariamente contempladas por esse processo de modernização. Tá? Na sua velocidade, esse processo de modernização, financeira, inclusive, ele exige dos países ainda abrigados nas condições sociais o reconhecimento de uma força normativa superior. É a força normativa superior que, independentemente da vontade dos governos políticos e das instâncias de representação social nas grandes negociações internas, do pacto político e do pacto social vigente, não obedecem a lógica dessas necessidades internas. Então, o ajuste ele tem uma força normativa tão intensa que, às vezes, chega a suprimir alguns aspectos normativos do Estado social em benefício dessa visão ajustável das economias e do direito interno a este processo de financiarização da economia global. Isso traz novos problemas, e não são novos problemas somente dos trabalhadores, e nem novos problemas somente para pequenas e médias indústrias. Traz novos problemas para a repactuação do contrato político e social que começa a erodir e ainda não se ergueu. Há uma inteligência política e jurídica suficientemente acumulada para readequar essas necessidades internas e o seu consequente novo pacto social a esse processo devastador de ordem global. Duas transformações vitais para o direito do trabalho daqui para diante, que implicam, inclusive, numa nova visão da formação técnica, tecnológica,
do ensino médio e do ensino superior, que aqui no Brasil já deu alguns passos importantes, né? Desde a época do governo Fernando Henrique, com o Fundef, depois no governo do presidente Lula, com o Fundeb, e ainda dentro do governo Lula, a expansão do ensino superior para o ramo específico de formação técnica e tecnológica através das instituições federais de ensino técnico e tecnológico que estão hoje disseminadas, ainda bem, em todo o território nacional. Então, neste aspecto, nós temos um processo virtuoso, um arcabouço institucional brasileiro relacionado com o sistema educacional para integrarmos-nos nesse novo ciclo. Mas essa integração nesse novo ciclo será feita segundo um novo molde jurídico e político, ainda não em processo de constituição, mas em processo de negociação política nas instâncias políticas de representação. Por que essa repactuação é necessária? Essa repactuação é necessária porque, do lado do mundo do trabalho, que é o polo protegido da nossa disciplina, da disciplina do direito do trabalho, nós temos uma reestruturação total da estrutura de classes das classes trabalhadoras, né? Aquela previsão feita, né, pela ideia marxiana em relação ao desenvolvimento do capitalismo, ela não se realizou. A visão marxiana, nós teríamos um tipo de sociedade, uma enorme concentração de trabalhadores da indústria e um crescimento exponencial desta classe operária, da classe proletária tradicional, sobre a qual o Marx debruçava o seu foco. De outra parte, particularmente em relação a esta questão, né, da formação, vamos chamar, do povo comum, no sentido que vive em comunidades determinadas, nos grandes espaços urbanos e nos grandes espaços produtivos, nós tivemos a visão da doutrina social da Igreja de que se tratava de verificar em abstrato quais eram os oprimidos, qual era o conjunto de oprimidos que deveria ser contemplado por uma legislação social, que não era particularmente, não era somente o trabalhador da indústria. Hoje, levando em conta aquela tradicional visão hobbesiana, né? Aquela concepção naturalista do Hobbes, que tinha como ponto de partida para olhar, né, a sociedade, o direito e as estruturas do Estado moderno que vinham se constituindo, o Hobbes dizia que, em relação às faculdades humanas, as faculdades do espírito e do corpo de todos os homens são iguais. Hobbes tirava desta conclusão, desta afirmativa, desta premissa, uma conclusão contrária a esta visão preliminar que ele tinha do ser humano. Ele dizia, precisamente porque são iguais em corpo e espírito, é que os homens vão combater entre si. Eles vão usar as suas energias para combater entre si e uns suplantarem e dominarem os outros. Esta subjugação que decorreria desta situação natural na visão hobbesiana levaria, né, a nossa filosofia jurídica, a nossa filosofia do direito, a utilizar esta visão do direito natural,
para dizer que se são iguais em corpo e espírito, devem ser iguais em direitos. Enquanto que o Hobbes dizia que o que nós tínhamos era que regular a subjugação. Então, de uma visão espontaneísta, né, naturalista, que via o direito natural, todos são iguais e devem ser iguais, né, que era, vamos dizer assim, um enunciado, né, um preâmbulo de todo o direito moderno, o Hobbes tirava uma visão realista e prática. Temos que ter um Estado para organizar esta subjugação, porque a organização da subjugação é um elemento da ordem estável. Da ordem estável que será determinada pela imposição da força. Pela imposição da força, dizia Hobbes, através do direito. Mas esta força, esta astúcia da dominação, tinha que ser consolidada num Estado de direito que compatibilizasse a superioridade da astúcia de um grupo, da vontade de um grupo, da força de um grupo sobre outro grupo. Esse é o Estado moderno. Aliás, um grande avanço, né, para a humanidade, porque é o momento em que começa a se pensar que se todos são iguais, né, em corpo e espírito, não podemos assumir a escravidão como uma determinação obrigatória do convívio humano. Depois dessa visão hobbesiana, moderna, revolucionária, na sua época, nós temos um degrau em direção ao Estado Social. Estado Social montado em cima daquela visão originária da concepção marxiana, de que o Estado deveria ser um regulador e um orientador do processo produtivo e da prestação de serviços de um ou outro na vida civil e na vida produtiva, para que, quanto menos subjugado fosse o homem, o ser humano, mais livre ele seria para exercer os seus direitos. Então, que perante os outros acadêmicos, isto é a grande origem do direito do trabalho, a grande origem dos direitos individuais do trabalho e dos direitos coletivos do trabalhador. Só que, como você disse no começo dessa exposição, estes sujeitos hoje estão fragmentados. Todos os grandes pactos que se constituíram a partir daí, dentro do Estado Social, tinham uma potência constitutiva da força do mundo do trabalho, organizada, concentrada, cada vez quantitativamente maior, que se expressava através das suas organizações, dos seus sindicatos, e, de outro lado, as classes empresariais e industriais concentradas também dentro dos seus organismos de representação, onde estabeleciam os pactos que faziam a sociedade andar, né? Às vezes com muita dureza, mas em geral com mais leveza, com mais consenso, com mais contratos, né? Com a possibilidade de ir modelando as relações sociais de acordo, né, com a força política e a força sindical, a força de representação desses polos constituintes. Volto, então, à questão-chave que ilustra aqui a minha exposição. Como que esses sujeitos dispersos, esses novos sujeitos do mundo do trabalho, que não se enquadram no sistema sindical tradicional, cujas organizações de representação para qualquer tipo de negociação ainda são absolutamente primárias, são ainda nucleares, não tem força política, não tem quantidade, e ao seu lado esquerdo e ao seu lado direito, um mar de fragmentos
de novas profissões, novas atividades, novas modalidades de prestação de serviço, precários, intermitentes, meio jornalistas, não afetos diretamente aquilo que caracterizou a primeira Revolução Industrial, o eyes of master, ou seja, uma visão do empregador sobre o seu trabalho. Do outro lado, é um conjunto de tomadores de serviços, de organizadores de serviços e de trabalhos colaterais ao processo industrial, que também não tem uma representação unitária para um novo pacto negocial. Aí que entra, na minha opinião, uma tentativa de reformar o direito do trabalho, para que não seja somente o direito do trabalhador de carteira assinada, o trabalhador dependente mediante uma relação contratual subordinada, tradicional, tal qual nós conhecemos no direito do trabalho, inclusive a partir daquele conceito, né, medular do Mário de la Cueva, do contrato-realidade. O contrato-realidade agora é outro. São outras realidades, são outras prestações, são outras necessidades, são outros tomadores, são, portanto, outros sujeitos sociais, cujo projeto de educação técnica para o futuro passa muito menos pela educação técnica de um torneiro mecânico, como foi o nosso presidente Lula, e muito mais para um programador, para um pesquisador de qual o melhor chip para tal atividade, como substituir mais rapidamente o trabalho vivo pelo chip portador da inteligência científica necessária para responder a determinadas atividades produtivas que não se dão mais necessariamente com a mão do ser humano, se dão com o cérebro que ele depositou num instrumento tecnológico determinado, que às vezes ele carrega no próprio corpo, ou seja, o próprio corpo em movimento é também um instrumento de trabalho, porque ele pode estar ligado diretamente ao seu tomador, sem presença física e sem o eyes of master, e, portanto, sem a subordinação do lampejo organizador do gerente da fábrica moderna, que agora são grandes mecanismos de controle, de organização da produção e de reprodução ampliada, portanto, do sistema do capital. Isto corresponde a um novo direito. A um novo direito do trabalho, a uma reforma no elenco dos direitos fundamentais, não para suprimi-los, mas para readequá-los a esta nova vida, a esta nova novidade, a este novo processo de inovação. Novos processos de inovação se sucedem uns aos outros, conformando um mundo completamente diferente daqueles que, da minha geração, foram formados dentro da velha disciplina do direito do trabalho. Né? Lá estão os nossos grandes mestres, Russomano, Susequim e tantos outros que depois, mais modernamente, foram recriando, adaptando e construindo a grande doutrina trabalhista brasileira, que não é inferior a qualquer doutrina francesa do Cameron, do Leandro Caillan, do Tremorbina, do México, né? Os grandes juristas espanhóis também, que trabalharam de maneira dedicada essas questões. Essas são as respostas que nós temos que dar. E essas respostas que nós temos que dar, elas estão depositadas hoje também no processo constitutivo de um novo sistema educacional. De um novo sistema educacional que saiba combinar a educação presencial com a educação à distância. Às vezes eu me pego em meios acadêmicos discutindo quem é que é a favor
o que é contra a educação à distância. Enquanto que o problema, na verdade, não é esse. A educação à distância ela já existe e vai continuar existindo. Ela já está em pauta. Ela já está, inclusive, horizontalmente constituída, independentemente do Estado. Mas que saiba combinar essa educação à distância com a educação presencial. A vida comum na academia, com a vida aberta nas relações horizontais, fora da academia, voltadas para a sociedade. Que é capaz de criar maravilhas, mas é capaz de criar também níveis de exploração e de subjugação, naquele sentido obesiano, que podem nos levar ao retrocesso, ao invés de nos levar ao progresso, ao desenvolvimento, à coesão social mínima, à capacidade de exercício dos direitos fundamentais, que é o grande debate que está ocorrendo hoje no Brasil. Na minha opinião, uma situação um pouco desvantajosa para o polo mais humanista, que lança os seus olhos sobre essa visão, como eu vi há pouco, né, o nosso penúltimo expositor, professor Obortella, se não me equivoco, que lançou um olhar magnífico sobre essa questão. Interpôs na questão da empresa a questão do humanismo. Esta visão do humanismo, né, ilustrado, ela se consolidou no Estado Social. Se consolidou, né, no século passado nos grandes contratos sociais-democratas, que muitos deles sobrevivem até hoje. E a educação vai ter que responder a isso. Vai ter que responder a estas questões. O Brasil não tem um sistema educacional perfeito. Ele tem um sistema educacional razoável para o tipo de país desigual e com uma certa mentalidade escravista em determinadas elites brasileiras. Nós temos um sistema educacional razoável. Muito se tem que fazer ainda, mas nós temos sobre o que fazer. Sobre um sistema que já funciona, sobre um sistema que tem tido conquistas extraordinárias, com idas e vindas, com avanço de recursos, mas que tem hoje na academia, no ensino fundamental, no nível médio, exemplos ilustrativos extraordinários. E agora, com as instituições federais de ensino superior, que começou com uma ideia originária da escola de fábrica, ainda quando eu era ministro da Justiça, e que teve o apoio do conjunto da sociedade, partidos políticos todos, né, do campo democrático e também do campo conservador, mas com uma visão ilustrada, nós conseguimos ter um sistema de educação no Brasil que pode ser constituído, para não dizer reconstituído. Ele pode ser constituído a partir dessas novas necessidades, para um novo tipo de técnico, para um novo tipo de trabalhador, que, portanto, é um novo tipo de estudante, cuja identidade, inclusive, não vai se formar mais dentro do sistema fabril, da fábrica moderna, da visão coletiva da vida. Vai se formar a partir das relações de mercado e vai criar a sua identidade no mercado de consumo e no mercado de trabalho novo que está surgindo. Como pensar os elementos da ilustração e do humanismo, que vem da gloriosa Revolução Francesa, sobre esta nova situação é a nossa grande tarefa. E eu tenho certeza que a nossa academia já está dando uma grande contribuição nesta direção, particularmente nesse momento grave do nosso país, onde a questão democrática e a questão da pandemia estão convergindo para criar uma situação ou de enlace novamente na sociedade brasileira, de recoesão social e de diálogo político superior, ou então nos levar ao abismo e à crise, que é que eu realmente não acredito que vai acontecer. Obrigado pela atenção dos meus queridos colegas, por essa distinção que eu recebi de falar com vocês. Obrigado.